Quinta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, né? Nós estamos vivendo aí essa expectativa, esses momentos de tensão, esperando para saber o que vai acontecer. Mas é que nem eu coloquei na chamada do vídeo: Bolsonaro não será preso, mesmo que condenado. Eu vou explicar o porquê. Existem saídas. Vamos esperar que já eu toco no assunto. Eu queria só trazer um pequeno recado aqui para o amigo Márcio, não vou dar o nome inteiro. O Márcio que me mandou uma mensagem, um e-mail, muito educado, mas muito duro, né? Dizendo que eu era um falso bolsonarista. Muito bem, então isso aqui já mostra que não é verdade. Essa camiseta, inclusive, eu comprei lá nos Estados Unidos em 2018. Para vocês terem uma ideia até onde chegou a promoção de Jair Bolsonaro. Muito bem. Ele me questiona dizendo que eu teria obrigação de apontar a traição de Tarcísio de Freitas. Você me desculpa, você não vai ouvir isso da minha boca. Não vai. Primeiro, porque não existem motivos para isso. Não existe fato concreto para justificar tal medida. Eu seria também um covarde em fazer isso. Eu também vou explicar o porquê. Mas isso é outro assunto. O que interessa aqui é o seguinte, e é o que nós vamos tratar é outra coisa. Mais do que um julgamento, né? O que se vê lá no Supremo Tribunal é um ato político com o roteiro pronto, né? No qual os julgadores parecem mais interessados em mandar recados para a história do que em aplicar a lei. A primeira turma do Supremo Tribunal retomou hoje o processo que, segundo todos dizem, poderá condenar Jair Bolsonaro por 5 crimes diferentes. O clima é de guerra política, né? Isso é fato. Defesa e acusação se enfrentam num plenário carregado de tensão, onde o relator do processo, que é um ministro sancionado pelos Estados Unidos, segue no centro das atenções, como protagonista absoluto. Todas as sustentações orais de 4 réus, entre eles Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto, ocuparam boa parte da sessão e deixaram claro o clima de desconfiança em relação à imparcialidade da corte. A defesa do general Heleno, por exemplo, foi direta. Acusou o relator sancionado de extrapolar o papel de relator e de comprometer a neutralidade do julgamento, ao formular mais de 300 perguntas durante os atos interrogatórios. Para os advogados, o ministro sancionado assumiu o papel de inquisidor, deixando para trás a toga de juiz e vestindo a de acusador pura e simplesmente. Aquele ministro segue conduzindo o julgamento como se ele fosse o único guardião da verdade. E até fez questão de lembrar que não cederá a pressões internas ou externas, em tom que mais parecia um discurso político do que um pronunciamento judicial. Para críticos, o ministro busca escrever sua própria versão para os livros da história, reforçando a narrativa de que houve uma tentativa de golpe, mesmo sem apresentar provas cabais, e de que ele conseguiu impedir, num ato heróico de coragem nacional, aquilo que seria um ataque à democracia brasileira. O advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, em defesa do nosso presidente, não economizou palavras. Não existe uma única prova contra Jair Bolsonaro. Vilardi, inclusive, desmontou o argumento central da acusação, que é a chamada minuta do golpe,
acusando a Procuradoria-Geral da República de usar um documento apócrifo e baseado na Constituição brasileira para fabricar uma narrativa. Jair Bolsonaro garantiu a transição do governo, respeitou a Constituição e não tomou qualquer ato que pudesse ser interpretado como golpe, disse Vilardi, apontando que o julgamento se transformou em um tribunal de exceção. A defesa foi além do tecnicismo, o jurídico, né? E fez comparações históricas explosivas. O Paulo da Cunha Bueno, que é o outro advogado de Jair Bolsonaro, inclusive evocou o caso Dreyfus, um dos mais famosos episódios de injustiça política da história, para justamente alertar o Supremo Tribunal, dizendo que a Suprema Corte corre o risco de repetir um julgamento motivado por pressões externas e internas e clima de histeria coletiva. Ele ainda afirmou que a lógica acusatória de Alexandre de Moraes e da PGR lembra legislação soviética, onde opositores do regime eram condenados não por atos, mas por pertencerem ao grupo considerado inimigo do Estado. A fala ressoou pelo plenário e escancarou o temor de que a Suprema Corte esteja criminalizando uma corrente política inteira. Claro que está. A perseguição é clara. Tagliaferro ontem, inclusive, disse que todas as ações daquele ministro eram direcionadas contra parlamentares e pessoas, cidadãos da direita. Nunca houve um pedido para fiscalizar, pesquisar, procurar, investigar alguém da esquerda. Aquele ministro tem sido aí o centro do julgamento. Seu relatório, lido no primeiro dia, no dia de ontem, trouxe declarações políticas inflamadas, como a de que não cederá a pressões internas ou externas. Ele já formulou mais de 300 perguntas, como disse o advogado de um dos acusados. Comportamento que as defesas consideram típicas de inquisidores, não de juízes. Mas para críticos, o ministro sancionado parece mais empenhado em escrever sua própria versão desse julgamento, com a finalidade de colocar isso nos livros de história, né, do que em garantir um julgamento imparcial. Agora, o que já é dado como certo é de que o voto do relator, previsto para a próxima terça-feira, já está pronto e será pela condenação. O procurador-geral, com cara de quem comeu e não gostou, reforçou que não se trata de fatos isolados, mas de uma sequência significativa de atos golpistas. Sua tese é de que cada réu deve ser responsabilizado de forma proporcional, ainda que não tenha participado de todos os eventos, o que é um absurdo. É um absurdo. Se o fulano A não participou de todos os eventos que participou o fulano B, eles não podem ter a mesma condenação. Por incrível que pareça, esta tese torna-se impossível de ser praticada, já que não houve a tipificação de condutas de cada réu, já que eles foram presos e julgados em grupo, praticamente. Por isso, para alguns juristas independentes, trata-se de uma generalização perigosa que criminaliza discurso, opinião e até reuniões políticas, configurando um risco direto à liberdade de expressão e ao devido processo legal. Mas a cada sessão, cresce então a percepção de que o Supremo quer usar Jair Bolsonaro como um exemplo para esmagar qualquer dissidência política.
Críticos estão dizendo que o tribunal age como um poder sem freios e que se coloca acima da Constituição e transforma adversários políticos em réus de crimes vagos. A comparação, inclusive, com o caso Davis, feito pelo advogado de Jair Bolsonaro, onde ele compara o julgamento com uma legislação soviética, não é exagerada. Como naquela época, a justiça parece ter se tornado um instrumento de luta ideológica, onde a sentença não é o fim do processo, mas o objetivo desde o início. Primeiro escolhe o adversário, julga e depois propõe, formula, cria a narração dos acontecimentos. Até para efeito de informação, para quem não se lembra ou não sabe, vamos lembrar que o caso Dreyfus, que foi citado, ocorreu na França no final do século XIX, onde o capitão, olha a coincidência, capitão Alfred Dreyfus, que era um oficial judeu do exército francês, foi acusado de traição sob a alegação de que teria passado documentos militares secretos para o Império Alemão. Dreyfus foi condenado em um julgamento sigiloso, baseado em provas frágeis, algumas delas falsificadas, e sentenciado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, uma colônia penal da Guiana Francesa. Muito bem. Qualquer semelhança não é mera coincidência, podem ter certeza. Mas esse não é apenas o julgamento de Jair Bolsonaro. É o julgamento de uma corrente política, de milhões de eleitores e do próprio equilíbrio institucional. Se o Supremo Tribunal confirmar a condenação em um processo visto por muitos como arbitrário, visto pela maioria, né? Abre-se então um precedente perigoso, porque qualquer voz contrária ao establishment pode ser silenciada sob o rótulo de ameaça à democracia. Essa semana que vem, a partir de terça-feira, promete ser a semana decisiva, porque o país vai assistir ao vivo e a cores, além da pompa sensacionalista da imprensa, o voto do ministro sancionado, com expectativa de desconfiança, né? E todos os outros ministros da primeira turma, que tem somente 5 ministros. Para a maior parte da população, o que se verá não é justiça, mas sim uma revanche. Muito bem, dito tudo isto, agora, independentemente do resultado que virá, mesmo que condenado pelo Supremo Tribunal, Jair Messias Bolsonaro não será preso imediatamente. Levará algum tempo. Pelo menos não será preso se forem seguir a lei, segundo as leis. Por quê? Segundo a lei e segundo alguns juristas, uma eventual sentença condenatória da primeira turma do Supremo ainda não é definitiva. Após a decisão, a defesa tem direito a apresentar embargos de declaração para questionar omissões ou contradições. E também pode pedir que o caso seja levado ao plenário da Suprema Corte, que contém 11 ministros no total. Esses 11 ministros poderão reavaliar o mérito. E é por isto que criou-se aí uma grande expectativa sobre o voto do ministro Luiz Fux, que pode ou pedir vista, ou pode pedir para que o julgamento vá ao plenário, onde os 11 ministros poderão debater e julgar. Vocês podem prestar atenção que nesses últimos dias a imprensa começou a noticiar que fontes
interlocutores já dizem que Fux não vai pedir vista. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas pode ser que ele peça. Ou pode ser que ele peça para levar o caso para os 11 ministros decidirem. Justamente para quê? Para transformar esse julgamento em algo mais próximo à legalidade. Para que ninguém diga depois que não houve uma tentativa de julgar de verdade, de seguir a lei, de dar chance aos réus. Agora, no caso de uma decisão da primeira turma, ainda pode, eventualmente, haver recursos ao plenário do próprio Supremo. Resumindo, está ocorrendo agora a fase 1, o julgamento da primeira turma, como está acontecendo. Depois, o julgamento pode passar para a fase 2, que é onde a defesa vai apresentar embargos de declaração para questionar contradições, omissões ou obscuridades do acordão, como eles costumam chamar. Mas ainda existe, ou poderá haver, a fase 3, que é quando a defesa pode pedir que o caso seja levado ao plenário do Supremo. Não esperar que o ministro Fux o faça, mas a defesa pode pedir e os 5 ministros podem decidir. Mas somente depois disso, depois de esgotado todos os recursos, é que haverá o chamado trânsito em julgado, etapa que autoriza então o início do cumprimento da pena. Mas até lá, Jair Bolsonaro deverá permanecer em liberdade, muito embora esteja cumprindo prisão domiciliar, o que também não atende o que chamamos de razoável e de aceitável segundo a lei. Só que esse período de pedir aí um acordão, de pedir um parecer dos 11 ministros do plenário, etc. e tal, pode levar mês ou meses. Se for para levar ao plenário dos 11 ministros, pode levar meses. Nunca se sabe o que eles fazem, evidentemente. Afirmar que fralda de bebê e decisão de um ministro desta Suprema Corte é confiável, realmente é chutar no escuro, né? Mesmo sem prisão imediata, uma condenação terá impacto direto no cenário político, isso é fato, porque a esquerda vai usar isso, vai deitar e rolar com a decisão. Agora, como o voto do relator sancionado previsto para a próxima semana, cresce então a expectativa e também o temor de que o resultado já esteja desenhado. Mas não nos esqueçamos que André Mendonça ainda tem nas mãos uma situação que pode também barrar o andamento desse julgamento. Como eu expliquei no vídeo de ontem, ele pode barrar esse julgamento, porque houve um apelo a ele para que interrompa o julgamento baseado em tudo que foi dito ontem, principalmente pelo Eduardo Tagliaferro. Sem contar o pedido feito pelo advogado Chiquini, que defende Felipe Martins, para que o André Mendonça reveja o julgamento também. Então tem muita coisa ainda para ser resolvida. Mas para críticos, a pressa do Supremo em dar aí uma resposta política ao que aconteceu no dia 8 de janeiro pode transformar esse julgamento em um tribunal de exceção, como já foi advertido aí por advogados de defesa. Agora, surgiu ontem uma nova questão a ser debatida, pois as revelações do Eduardo Tagliaferro lá na Comissão de Segurança Pública do Senado colocaram o Supremo Tribunal Federal numa chamada saia justa, numa posição defensiva a partir de agora.
e que pode mudar o rumo do debate sobre a anistia dos réus no dia 8 de janeiro, inclusive ao próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, caso ele seja realmente condenado. Tagliaferro acusou diretamente o gabinete daquele ministro de ter forjado relatórios com data retroativa para justificar operações de busca e apreensão realizadas em 2022. E isso aconteceu contra aqueles empresários considerados bolsonaristas, né, e aliados. Esses documentos foram usados pela Polícia Federal para produzir diligências e tentar dar aparência de legalidade a atos já consumados. Isto por si só coloca o julgamento que ocorre aí pela primeira turma em descrédito total. Tanto que a comissão do Senado decidiu liberar todos os documentos apresentados por Tagliaferro e encaminhá-los às defesas dos réus, que estão sendo julgados agora, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, OAB e até ao governo dos Estados Unidos, que é o que realmente importa dentre todos esses órgãos. Com isto, os advogados já preparam novos pedidos de suspensão do julgamento, alegando nulidade processual e comprometimento da imparcialidade do relator. Para a oposição, esse é o combustível que faltava para avançar na proposta de anistia ampla, geral e irrestrita, que incluiria os presos do dia 8 de janeiro e o próprio presidente Bolsonaro. Não há mais condições políticas de manter pessoas presas ou transformar o presidente em bode expiatório se a própria origem das investigações estão contaminadas. Quem disse isso foi um senador alinhado aí ao Partido Liberal. Para os interlocutores do Supremo, as falas do Tagliaferro, por enquanto, não têm força jurídica para travar o julgamento. Mas o risco político é enorme e cada decisão será vista sob a ótica da suspeição. Essa tensão reacende no Congresso a articulação para aprovar rapidamente a anistia irrestrita, como forma de devolver protagonismo ao Legislativo e sinalizar ao Supremo Tribunal que o país não aceitará condenações vistas como politicamente motivadas. Deputados da oposição e lideranças do Centrão trabalham em ritmo acelerado para colocar a proposta em votação. A ideia é simples: esvaziar a narrativa de criminalização e impedir que uma possível condenação judicial destrua politicamente Jair Bolsonaro e seu grupo. Para os parlamentares bolsonaristas, não pode existir um meio termo. Ou é uma anistia para todos, ou não serve. Já no Senado, alas moderadas defendem uma anistia parcial, sem Jair Bolsonaro, o que encontra restrições por parte da oposição, evidentemente. Eles enfrentam essa resistência, é claro. Nos bastidores, a pressão é para que a pauta seja votada rapidamente antes que o julgamento se encerre, o que eu acho que não será possível. Já estamos na quarta-feira, terça-feira o pessoal vai dar o resultado, né? Praticamente, mas enfim. Se o projeto da anistia for aprovado, é quase certo que será questionado no Supremo Tribunal, abrindo uma nova crise institucional. De um lado, o parlamento tentando devolver a voz a milhões de brasileiros que se sentem sim perseguidos, e do outro lado, um Supremo cada vez mais centralizador, disposto a mostrar que sua palavra é a última. Penso que é nesse ponto que um próximo passo do governo norte-americano, através de Donald Trump,
pode colocar um ponto final nessa situação. Penso que Donald Trump dará algum passo, provocará alguma ação que fará o Supremo Tribunal segurar a onda, dar um tempo, esperar, fazer alguma coisa. É nisso que nós apostamos. Né? Ou seja, é uma situação que, se não for interrompida, vai marcar muito negativamente para o resto da história brasileira um ato do judiciário que ficará marcado como ditatorial. Vai ser uma página negativa para o Brasil enquanto nação. Agora, é muito engraçado como alguns do sistema, uma turma aí que frequentemente bate nessa tecla, não vou nem citar nomes para não criar ranço com ninguém, mas é incrível como alguns deles achavam que Tarcísio de Freitas era o fantoche, um garoto manipulado pelo sistema, ou no mínimo burro, coisa que ele não é. Burro é quem pensa que ele é. Como todo bom estrategista, Tarcísio de Freitas sabe esperar a hora certa para agir. E isso desagrada a torcida, que espera um político populista, berrento. Tem muita gente que gosta de berrar nas redes sociais, mas na prática não executa absolutamente nada. Tarcísio de Freitas não é assim. Até porque ele, propriamente dito, não é político. Ele é o quê? Ele é um gestor. O papel dele é de gestor. Tarcísio de Freitas lida com problemas de maneira fria e racional. E mais uma vez mostra que sabe agir na hora certa. E foi assim com o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, que também está fazendo uma boa prefeitura aqui na cidade. Né? Ou seja, alguém tagarelou hoje pela manhã, o Tarcísio estava em Brasília fazendo o quê? Bom, se ele não sabia o que estava fazendo, não devia ter mencionado. Porque a imprensa já havia dito o que Tarcísio de Freitas estava fazendo em Brasília. Ele tentou se encontrar ontem com Hugo Mota. Né? Ele esteve em Brasília para isso. Esse era o objetivo, pressionar Hugo Mota pela aprovação da proposta de anistia ampla, geral e irrestrita. Mas a confirmação é de que essa reunião presencial não aconteceu. Não houve. Por sua vez, os aliados de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, né, indicaram que a agenda dele ficou 100% livre no dia de hoje, aguardando um sinal verde para esse encontro com Mota, com o objetivo claro de avançar no texto da anistia. A articulação de Tarcísio ganhou tração política, obtém apoio do PP, do União Brasil, e mostrou força ao unir esses partidos junto com o PL e o Partido Novo, criando sim a expectativa de votos favoráveis suficientes para pautar o projeto em plenário, embora a Câmara e o Supremo ainda resistam a um texto irrestrito. Agora, para quem estava dizendo que União Brasil se juntou ao PP exatamente para colocar Tarcísio na presidência, transformando-o no candidato do sistema, é porque está realmente muito mal informado. Essa proposta de junção do PP com a União Brasil já começou a ser discutida há 4 meses atrás. Eu já toquei nesse assunto, inclusive, e disse que vai tornar os dois partidos como o maior partido do Congresso Nacional. E aí eu digo, olha só como são as coisas. Se o PP se uniu à União Brasil para colocar Tarcísio na presidência, o que a União Brasil vai fazer com o Ronaldo Caiado, que já anunciou sua candidatura e já recebeu apoio do União Brasil? Isto já aconteceu há 2 meses atrás. Ronaldo Caiado já é candidato e é do União Brasil. E aí?
Como que fica? Será que é o Tarcísio o candidato do sistema? As pessoas precisam ter paciência e calma. Podem até desconfiar, podem até achar, mas afirmar em público é um risco. É um risco. Por isso, muita calma nesta hora. Por isso que eu falei no começo do vídeo. Vamos com muita calma. Não é bem assim que se decide as coisas. O importante nesse momento é sim aprovar uma anistia geral e irrestrita, né? Tentar salvar a cabeça de Jair Messias Bolsonaro, porque ele e os presos e todos esses que estão sofrendo, o Daniel Silveira, o Clezão que já faleceu, todos eles estão pagando um preço inadmissível à realidade brasileira, à realidade daquilo que realmente aconteceu, ou seja, nada. Mas a história será contada, o tempo ainda não passou, o jogo ainda não acabou. Temos aí até a semana que vem para discutirmos sobre o que aconteceu, ou sobre o que acontecerá. Até lá, vamos aguardar aí o louro topetudo lá dos States tomar alguma atitude a nosso favor. Assim esperamos. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Desejo que vocês realmente deixem os likes, convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com novas informações, novas notícias, quem sabe notícias muito boas para Bolsonaro, né? E quero que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.